Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando esses criminosos, dementes, desgraçados, me perturbando nos lugares que eu frequento, poluindo aqui os meus espaços privados, né? Enfim, sabotando as minhas conexões privadas aqui, destruindo a minha vida mais uma vez. Eu estou aturando esses animais, já tem 10 anos, me aborrecendo aqui, cometendo crime contra mim, ninguém faz nada, não consigo nenhum advogado. Entendeu? Então eu vou aqui fazendo a única coisa que eles não meteram a pata imunda ainda para poder destruir, que são os vídeos do canal aqui do YouTube, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse livraço aqui, tá? Chamado Em Louvor da Sombra, tá? Do Junichiro Tanizaki, que é um escritor japonês da virada do século XIX para o século XX, tá? Grande livro sensacional, tá? E um livro curto, inclusive, tem 63 páginas, né? Então, assim, um livro genial. Vou falar um pouquinho sobre esse livro aqui hoje com vocês. E, se der tempo, eu faço também uma reflexão sobre a forma como o Ocidente foi trabalhando a sombra também nos últimos 2 séculos, tá? Ele fala muito aqui do valor da sombra para a cultura japonesa, especialmente naquele momento ali, que era a virada do século XIX para o século XX, os perigos, né, da entrada da modernidade ali no Japão, tá? O quanto que aquilo ali estava meio que deslocando esse protagonismo da sombra, e ao mesmo tempo, enfim, eu vou tentar fazer uma reflexão sobre a forma como a sombra foi trabalhada no Ocidente nesse mesmo período, nos períodos anteriores também, tá? Enfim, então é isso, pessoal. Antes aí, deixo mais uma vez a dica para vocês aqui do meu livro, tá? Do outro lado de cá, meu novo livro de poesias, 3º livro de poemas, 5º pela Multifoco, meu 9º livro. O zap está na descrição do vídeo aqui. Se vocês conseguirem driblar, né, os crimes desses animais, a gente consegue de repente aqui trocar uma ideia sobre o livro, tá? E eventualmente vocês comprarem aí, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Cada vídeo aqui é um atraso, né? É uma perda de 2 minutos aqui, pelo menos, vomitando o lixo da presença asquerosa desses criminosos, me perturbando e me enchendo o saco aqui, né? Vamos tentando aqui, um dia de repente eles me esquecem aí e eu consigo viver em paz, né? Então, pessoal, tá aqui, ó, tá mais uma vez a capa, essa edição aqui da Penguin Classics, né? Que é uma editora aqui brasileira, tá? Que é uma conexão da Companhia das Letras ali, tá? E, enfim, esse livro é muito interessante. Ele foi escrito em 1933, tá aqui, né, no início aqui logo a descrição do autor, né? E é um dos principais autores japoneses da modernidade. Nasceu em 1886 em Tóquio e morreu em 1965 em Kanagawa, tá? Então ele morreu com 79 anos. Entre seus principais títulos publicados estão os romances A Chave, Voragem, As Irmãs Makioka e Há Quem Prefira Urtigas. Sua obra, em larga medida influenciada por Edgar Allan Poe. A gente vai falar um pouquinho do Edgar Allan Poe também, ou nesse vídeo ou num vídeo posterior aqui, de repente, tá? Nada impede que eu divida isso em 2 vezes, talvez possa ficar melhor também, tá? E o Charles Baudelaire e o Oscar Wilde, tá? Que são escritores do século XIX ali, e o Edgar Allan Poe até anterior, né? E aí, enfim, continua falando da transformação do cotidiano japonês na virada do século, né? E aí finaliza assim: ao abordar a chegada da energia elétrica como uma novidade ocidental capaz de pôr em xeque aspectos estruturais da tradição japonesa, o ensaio Em Louvor da Sombra, de 1933, joga luz sobre o choque entre as duas culturas. Em 1949, Tanizaki foi homenageado com o Prêmio Imperial do Japão de Literatura. Em 1933, estava ali perto da Segunda Guerra Mundial, né? Então o Japão ainda não tinha entrado naquela aventura terrível da Segunda Guerra, que ia acabar gerando as bombas atômicas, né? Que a gente falou delas recentemente quando comentou aqui o Oppenheimer, que explodiram lá em Hiroshima e Nagasaki, tá? E aí eu já deixo aqui como referência para vocês também esse romance do Kazuo Ishiguro, que é um escritor japonês que ganhou o Nobel, tá, recentemente aí, e um artista do mundo flutuante. Aqui ele fala sobre aquele momento do Japão pós-guerra ali, né, se reconstruindo e tal, e de certa forma é interessante, porque tem algumas coisas aqui que ele comenta que você faz uma conexão com as ideias aqui do Junichiro Tanizaki, tá? Então, enfim, tá, pessoal, essa dica também aí, tá? 2 autores japoneses.
Então, pessoal, vamos lá, tá? Vamos falar um pouco sobre o livro, fazer um resumo aqui de algumas questões muito legais que ele desenvolve aqui, porque ele fala desse protagonismo da sombra e de um certo claro-escuro, mais tendente ao obscuro na cultura japonesa, e ele vai dando exemplos em uma série de eventos culturais ali, né? Arquitetura, culinária, vestuário, literatura, ele fala de um monte de coisa legal aqui, tá? E eu chamo a atenção para um detalhe, isso aqui, né, obviamente que eu sou brasileiro, né, sou um ocidental, então isso aqui ajuda a gente, inclusive, a tentar pescar certas referências dele aqui para poder aplicar de maneira crítica a certos excessos que a gente tem no Ocidente, né, de ignorância da sombra, e um certo credo da luz que a gente tem aqui também, que às vezes faz a gente ignorar uma série de detalhes, tá? Eu vou tentar falar disso também aqui rapidamente, e eventualmente, como eu falei, se não der tempo de fazer, né, aquele trajeto da sombra no Ocidente, eu faço isso no próximo vídeo, sem o menor problema, tá? Então vamos lá, no primeiro parágrafo, tá, na página 17, ele situa, né, a questão que ele vai desenvolver no livro, tá? Ele diz: hoje em dia, qualquer indivíduo interessado, hoje em dia, no 1933, né? Qualquer indivíduo interessado em construir sua própria casa no mais puro estilo arquitetônico japonês precisa recorrer a uma série de estratagemas engenhosos para harmonizar certas instalações, como rede elétrica, de água e de luz, com a sobriedade dos aposentos japoneses. Ou seja, né, a entrada em cena ali da questão da luz elétrica, né, e de tudo o que gira em torno dela, se chocou, né, com essa tradição japonesa da sombra e dos ambientes mais sutis, vamos dizer assim, tá? Ele continua: estratagemas que, assim, acredito mesmo aqueles que nunca passaram pela experiência de construir uma casa, né, são capazes de perceber ao entrar em estabelecimentos tradicionais, como casas de chá, restaurantes ou hospedarias, pois por mais que queiram seguir fielmente os costumes japoneses, tais amantes da arquitetura japonesa, aqui desconsiderados o excêntrico ermitão ou o austero apreciador da arte do chá, que, ignorando conquistas científicas, preferem erigir singela cabana colmada em localidades remotas, né? São aquelas pessoas que preferem viver fora ali da civilização urbana, né? Tirando essas pessoas, então jamais conseguirão evitar a instalação em seus lares de certas comodidades como aquecimento central, luz elétrica e aparelhos sanitários essenciais no cotidiano de suas famílias. E aí a pessoa vai ter que, né, ele começa a dizer que, né, se a pessoa quer manter um pouco da tradição japonesa, ela precisa fazer ali uma espécie de adequação para que essa mistura não fira, né, essa ligação tradicional do japonês com a sombra, mas ao mesmo tempo também não abra mão de certas conquistas ali da tecnologia e tudo mais, tá? E as descrições que ele faz são sensacionais, assim, são sensacionais. Vamos lá, ele fala, por exemplo, né, na página 21, ele conseguiu transformar uma descrição da latrina, né, que é o vaso sanitário, né, numa descrição poética, bacana, assim, tá? Ele diz aqui, né, na 21, ele fala o seguinte, ó, que as latrinas antigas eram construídas fora da casa, né, no Japão. E aí ele diz: construída invariavelmente longe do corpo da casa, à sombra de arbustos e em meio à folhagem e ao musgo de verde fragrância, a ela se chega transpondo corredores, quando então, acocorado em meio à baça claridade refletida pelo shoji, considero simplesmente indescritível a sensação de contemplar o jardim pela janela e me perder em pensamentos. Ele fala da questão da paz de espírito também, que gera a construção desse ambiente ali, que é um ambiente de higiene, mas feita, né, num ambiente sem luz, com pouca luminosidade, tá? E aí na 22 ele completa a reflexão sobre isso aqui, quando ele fala, onde está aqui, né? Ele fala mais um pouco aqui sobre isso, na 22 também, fala que nesse tipo de lugar, né, um lugar propício, né, a esse trabalho com a higiene ali, conectado com uma certa, né, enfim, com um afastamento, né, dos ambientes ali mais povoados da casa, vamos dizer assim, ele fala que aí neles dá para se sentir com penetrante intensidade a passagem das estações e a transitoriedade das coisas terrenas, né?
E a latrina é a dependência de maior valorização estética da arquitetura japonesa, né? Com sua ímpar capacidade de tudo transformar em poema, nossos antepassados acabaram por converter em ponto de extremo bom gosto o mais insalubre aposento da casa, unindo a manifestações de incomparável formosura da natureza, flores, pássaros, brisa, o luar, e a uma cadeia de concepções poéticas repletas de nostalgia, né? Quer dizer, interessante isso, porque isso ajuda a pensar que, na verdade, a vivência cotidiana da gente não precisa ser uma coisa robótica e sistêmica, sistemática, né? Como essa velocidade, essa correria do mundo recente no Ocidente faz a gente acabar, né, convivendo com isso dessa forma, né? E a gente perde muito de toda uma poesia que, no caso dele aqui, ele está vivendo ali, né, tem quase 100 anos esse livro, né, e ele está vivendo no início do século XX ali, na verdade, mas esse princípio que ele está ponderando aqui, esse olhar que ele está lançando, ele serve para qualquer época e para qualquer ambiente. Você pode tentar vislumbrar isso também no ambiente mais claro que a gente tem aqui, né, e mesmo, às vezes, até construir alternativas de conexão com certos símbolos que ele desenvolve aqui, porque inclusive eu fiz pesquisa lá no Google, tem algumas coisas que ele fala aqui que existem até hoje e que você pode aplicar, por exemplo, numa casa aqui no Brasil perfeitamente, né? E também na cultura, né? Porque ele não fala só de arquitetura, ele fala de comida, fala de roupa e tal, né? Tá, então continuando aqui, pessoal, na página 23 ele fala, né, de uma questão interessante, ele diz, né? A excessiva iluminação que desvenda e exibe todo detalhe é ofensa ímpar, sem falar que a limpeza do que vemos nos leva a pensar naquilo que não vemos. Ele ainda está falando da latrina ali, né? Eis porque continua achando que lugares como banheiros devem ser envoltos numa suave penumbra que torne vaga e imprecisa a linha entre o higiênico e o não higiênico, né? Quando eu li isso aqui, isso me remeteu, dentre outras coisas, por exemplo, né, a esse trabalho do Foucault, tá, no História da Sexualidade 1, tá? E ele fala aqui, por exemplo, de uma certa tendência ocidental, ali da década de 60, 70, que ele já estava verificando isso, a confessar, né, a sua vida privada em público, né? Isso já era ali, quer dizer, os espaços públicos se tornando, né, sendo transformados em espaços de confessionário da vida privada, de uma série de outras coisas. Era uma certa pressão discursiva que ele já estava percebendo ali, né? E de certa maneira isso aqui, essa perspectiva do Tanizaki, naquele momento lá, ela pode servir como uma ponderação crítica, né, uma atitude crítica em relação a isso, que o Foucault denuncia muito bem lá e que hoje em dia está aí como uma febre, e com as redes sociais e com o hackeamento de sistema e com essa gentinha medíocre que segue me perturbando aqui. Essa gentinha medíocre que está me enchendo o saco já tem muito tempo já, eles são a manifestação mais patética, medíocre e pobre dessa tendência que o Foucault estava denunciando ali, o início dela, na década de 60 e 70. Né? Tá? Então, quer dizer, isso é importante pensar isso aí para a gente poder ser melhor do que essa gentalha, né? Porque, enfim, não é tão difícil, mas é sempre bom aqui a gente tentar, né, ampliar essas coisas. Vamos ver aqui o tempo. Provavelmente eu vou ter que fazer 2 vídeos, né, por culpa desses animais, mas a gente vai tentando. Um dia eles me esquecem. Vamos lá, pessoal. Na página 26, tá? Ele fala sobre a caneta tinteiro e o pincel, né, que são 2 objetos utilizados para escrita no Ocidente e que, quando foram importados lá para o Japão, começaram a se confrontar também com essa questão, né, com esse protagonismo da sombra lá, tá? E aí ele fala, né, que se a caneta tinteiro tivesse sido inventada na antiguidade por japoneses ou chineses, na certa teria adaptado à sua ponta não uma pena, mas um tufo de pelos semelhante ao dos pincéis. E aí ele finaliza aqui dizendo, as alterações não se restringiriam às citadas, elas alcançariam também o nosso modo de pensar. Olha que interessante isso, né? E até a nossa literatura, que então talvez não imitasse tanto a ocidental e se expandisse rumo a um mundo novo e criativo. Assim considerada, a esfera de influência de um simples artigo de papelaria é quase inimaginável, né? Então, quer dizer, o quanto que muitas vezes objetos cotidianos de uma cultura, de um país, enfim, de um lugar,
refletem um modo de pensar e, ao mesmo tempo, também influenciam a maneira de pensar das pessoas, né? Isso, inclusive, é muito evidente quando a gente pensa no desenvolvimento da ciência, né? Quando o microscópio foi descoberto, isso mudou, né, a perspectiva de mundo das pessoas e os horizontes de reflexão também, assim como o telescópio, né, enfim, uma série de outras conquistas que a gente foi tendo aí na história da humanidade, tá, pessoal? Então, página 26. Na página 30, ele fala também de uma coisa que também não é tão evidente para a gente aqui, né, que é a relação da beleza com a sujeira, né? Olha só. Ele diz que uma das formas de beleza, né, é o brilho resultante da contínua manipulação de áreas ou de objetos, né? Tocadas e acariciadas constantemente, tais peças acabam absorvendo a gordura das mãos, né? E aí ele continua dizendo, seja como for, as coisas que apreciamos como belas e requintadas têm em sua composição parcelas de sujeira e desasseio, não há como negar, né? Em contraposição ao ocidental, que renega o sebo e tudo faz para livrar-se dele, digo, talvez tentando não dar o braço a torcer, que faz parte da natureza do oriental valorizar, preservar e glorificar objetos marcados por constante manipulação, fuligem, chuva e vento, e amar tudo que tem a cor ou brilho de tais objetos. Interessante também, né? Porque realmente aqui no Brasil, aqui no Ocidente, de maneira geral, existe essa tendência, né, de uma higiene absurdamente exagerada ali, e isso às vezes, né, apaga certas possibilidades interessantes ali de refletir, de pensar as coisas de um outro modo, né, que a gente, estudando outras culturas, isso chega para a gente melhor. Eu lembrei agora de um livro do escritor da contracultura dos Estados Unidos, Hakim Bey, né, que ele fala, né, ele diz que é um cara da contracultura dos Estados Unidos, né, aquela coisa dos hippies e tal, e ele está ali fazendo um livro de filosofia, um terrorismo poético, né, que ele sugere. Uma das coisas que ele sugere no livro é entrar num caixa eletrônico de um banco, por exemplo, e cagar lá dentro e deixar a merda ali dentro, né, para aquela gente que fica ali naquele ambiente total de asepsia, né, de não tem nada sujo, e aquilo ali, conectando com o que ele disse aqui no trecho anterior, aquilo muitas vezes influencia o pensamento da pessoa de tal forma que ela começa a ignorar que existe o mendigo na rua, que existe, né, enfim, pobreza, que existe um governo Bolsonaro destruindo ali a vida das pessoas na economia, gente na fila para comprar osso, né? Essa gente fica muitas vezes encastelada num certo afastamento ali completamente asséptico do mundo e tem uma visão estúpida, medíocre, infantil, né? E repito de novo aqui, essa gentinha nojenta que está me enchendo o saco aí é um pouco nesse nível também. E aí, ou eles são prepotentes ao nível de achar que tem direito de fazer um negócio desse com alguém, ou ficam ali num afastamento, meio que, né, uma passividade intelectual estúpida, né, enfim, e às vezes completamente alienada de não entender que existe sujeira no mundo, que existe, né, enfim. Tá? Então isso pode servir, né, da mesma maneira que esse contexto aqui que o Tanizak está ponderando aqui. Tá? Então, tentando, né, pegar essas falas dele e aplicar de certa forma aqui ao contexto da gente aqui no Ocidente. Tá? Na página 33 ele fala da laca, né? É interessante também isso aqui, muito legal que ele fala da laca. O que é a laca? A laca é um acabamento que se usa para proteger e pigmentar os móveis e a superfície de madeira, né? E aí ele fala que no Japão isso aí está muito ligado à produção dos móveis e tal, e o uso da laca, né, na produção dos móveis está muito conectado com a sombra também lá, né? E aí ele diz aqui, ó, se laca ali não houvesse, né, no móvel, né, que está ali, que ele tá descrevendo, o mundo de sonhos gerado pela misteriosa luz do candeeiro, cuja oscilação é o pulsar da própria noite, na certa perderia grande parte da sua sedução, né? E aí ele diz, embora tenha suas qualidades, a porcelana não possui nem a sombra, nem a profundidade da laca, né? Mais uma vez esse valor da sombra aí na cultura japonesa e, enfim, uma certa estética visual ali que ele está ponderando e está apresentando para a gente aqui, tá? E aí na 34 ele fala também da culinária, que também é muito interessante o que ele fala aqui na 34, tá?
ele diz, né? Diz-se que a culinária japonesa é para ser contemplada e não consumida, né? Mas aqui eu diria mais, ela é digna de meditação, é melodia inaudível, concerto executado pela vela a bruxulear no escuro e pelos vasilhames de laca, né? Então essa relação da comida com a luz, com a sombra, e em algum lugar aqui, que eu não lembro qual é, ele diz inclusive que isso influencia no sabor do alimento, né? E ao mesmo tempo vale destacar a forma poética como ele escreve aqui, porque é um escritor, então ele tem essa sacada de tentar descrever essa sensação ali da relação da luz com a comida, da sombra com a comida, de uma maneira mais lírica, mais poética, que também é muito interessante, tá? Enfim, e aí ele continua e tal, e aí na página 35 ele fala desse mesmo contexto, mas ele comenta o arroz, né? Ele diz aqui, enfim, né? Mesmo as iguarias de cor clara, as comidas, né, que ele está falando, os alimentos, né, perdem vida pela ausência de contraste quando apresentados em ambientes claros. E acima de tudo o arroz, o seu aspecto é belo e apetitoso quando o vemos à meia luz, servido em terrina revestida de laca escura e lustrosa, né? Então tem toda uma conexão ali com a sombra na cultura japonesa que influencia inclusive na forma como eles degustam o alimento, né? Isso é legal demais, né? E aí, pessoal, na 39, tá? Ele fala sobre o tokonoma. O que é o tokonoma? Ele chama de nicho, é um nicho decorativo, né? Que é uma espécie de reentrância assim, na sala, como se fosse uma sala de estar, né? Eu até pesquisei no Google também, muito interessante, porque eles colocam uns pergaminhos e aí lançam uma luz muito fraquinha ali, tá? E aí é muito legal o que ele fala aqui, que ele diz o seguinte, né? Porque esse pergaminho que tem tem aqueles ideogramas, né, japoneses, as letras, né, do alfabeto japonês ali, é muito interessante porque a maneira como ele descreve fica muito nítido que esse pergaminho que está ali, né, nesse tal de tokonoma, que é esse nicho, né, no meio da sala de estar ali, esse pergaminho ele é uma espécie de coadjuvante da sombra, né? Geralmente o ocidental compra quadros e compra coisas para botar na parede para poder decorar, né? E para aquela decoração ficar bem evidente, né? Eu tenho alguns aqui. E aí o que ele descreve é uma coisa interessante, diferente, né? Porque na verdade isso aí não seria a questão, né? O pergaminho ele é uma espécie ele é um coadjuvante da sombra, ele só está ali para poder fazer a sombra ficar mais evidente a partir de uma luz muito fraquinha. Quer dizer, é um negócio muito legal porque é essa relação que não é tão evidente, que a gente muitas vezes não tem aqui no Ocidente, né? E isso também pode ser aproveitado no nível intelectual também, né? Que é algo que eu provavelmente só vou conseguir falar no próximo vídeo, tá? Enfim, pessoal, e aí tem muitas outras coisas que ele fala, não vai dar tempo de falar de tudo, tá? Bom, o que mais aqui? Tá? Ele fala do teatro no, na 45, tá? Ele fala do teatro no, e aí diz, né? Ele diz, né? Não sei de outros exemplos de beleza envolvendo harmonia de cores, mas de uma coisa tenho certeza. Tal beleza será totalmente banida se os palcos do teatro no passarem a ser iluminados por modernos refletores, tal como os do teatro kabuki, né? Que são dois tipos de teatro lá, um deles tem iluminação, o outro não. E esse teatro no, que não tem iluminação, para ele isso gera uma beleza única ali, né? E ele também descreve isso aqui, tá? Uma coisa interessante, engraçada, até que ele fala na 48, é da mania que se tinha, né, na antiguidade japonesa, que naquele momento ali, 1933, ainda estava, né, em evidência, que era enegrecer os dentes das mulheres, né? Ele diz, é costume enegrecer os dentes, né, parte da maquiagem feminina da época. Talvez fosse uma tentativa dos antigos de escurecer todo e qualquer espaço branco que não fosse a face da mulher pela introdução de sombras na cavidade bucal. Então, quer dizer, era até um elemento ali de um certo erotismo, né? Quer dizer, para eles isso era a sombra é importante em quase tudo, né? Ou era naquele momento ali, né? Enfim, e aí ele fala também na página 50 da relação entre o conceito de beleza e a sombra, tá? Ele fala disso aqui. Um negrume cinzento, aqui na 50-51, né? Um negrume cinzento está sempre presente na nossa imaginação. Olha só isso aqui que ele fala dos fantasmas, né? Isso aqui é muito interessante.
Um negrume cinzento está sempre presente na nossa imaginação, enquanto nas ocidentais até os fantasmas são claros, transparentes como vidro. Né? Quer dizer, o fantasma no Japão deve ser negro, deve ser escuro, né? Diferente daqui, que o fantasma aparece de maneira transparente aqui. Né? Então, essas diferenças culturais aí são muito interessantes. Né? O que mais? Aí no final ele fala aqui, né, ele fala, na 57, ele fala de uma questão muito interessante também que ele descobriu um dia, né? Ele estava ali num lago com os amigos ali tomando uma cerveja, estava batendo um papo, e ele descobriu o quanto que a luz exagerada acaba apagando, inclusive, uma certa luz própria que a Lua tem. Né? E a gente que mora em cidade urbana, cidade grande aqui, a gente percebe isso nitidamente quando tenta ver o céu de noite e, né, não chega nem aos pés do céu que a galera vê no interior, né? E nos países menores também. Tá? E aí no final ele fala também na 59, tá? Na 59 ele fala de uma questão complicada também, que era a modificação ali de olhar dos jovens para os idosos, e que isso tinha uma relação muito evidente para ele com o advento da modernidade. Eu fiz um trabalho em 2006 sobre isso, no concurso do Banco Real Talentos da Maturidade, falando sobre isso, exatamente sobre isso, sobre essa modificação de valor do idoso, né, que é talvez a figura que menos acompanhe essa estética muito violentamente rápida da modernidade. Tá? Enfim, e aí ele fala disso aqui na página 59, né? Ele diz, né, enfim, que as senhoras inglesas queixavam-se da vida, na juventude haviam respeitado os mais velhos e zelado por eles, mas diferentemente delas, suas próprias filhas consideravam o idoso sinônimo de sujeira, cuja proximidade devia ser evitada. Né? Enfim, é isso, né? Uma consequência daquele momento ali de modificação radical de cultura. Tá? E isso deve ter ficado bem mais forte depois daquela época do Kazuo Ishiguro, ali, do romance do Kazuo Ishiguro. Porque depois do final da Segunda Guerra, o Japão ficou uma espécie de puxadinho dos Estados Unidos, subdito ali a todos os, né, enfim, todas as interferências, né, e a gente olha para Tóquio hoje, realmente é uma cidade que não tem espaço de sombra ali, né, talvez só nos aposentos, nos lugares, né, para dentro dos lugares, mas na rua você vê um negócio assim totalmente iluminado, né. E aí, por último, pessoal, eu destaco aqui o trecho final do livro, que é sensacional, está na 63. Ele finaliza aqui dizendo, né, ele diz, porque aí ele vai ali reclamando, né, dessa entrada em cena da luz exagerada da modernidade e do Ocidente, e ele finaliza dizendo que a literatura é algo que pode ajudar a salvar um pouco, né, desse protagonismo da sombra que estava perdendo espaço ali. Ele diz assim: escrevo, porém, essas coisas por ter a impressão de que em algum lugar, quem sabe no campo da literatura ou das artes, resta-nos um caminho capaz de invalidar as já referidas desvantagens. Eu mesmo quero chamar de volta, pelo menos ao campo literário, esse mundo de sombras que estamos prestes a perder. No santuário da literatura eu projetaria um beiral amplo, pintaria as paredes de cores sombrias, enfurnaria nas trevas tudo o que se destacasse em demasia e eliminaria enfeites desnecessários. Não é preciso uma rua inteira de casas semelhantes, mas que mal faria se existisse ao menos uma construção com essas características. E agora vamos apagar as luzes elétricas para ver como fica. Né? Então ele finaliza aqui, né, chamando essa questão aí chamando a literatura a sustentar esse jogo de claro e escuro que a cultura visual ali das cidades estava perdendo. Tá? Então, pessoal, é isso. Tá? Eu acho, enfim, um livraço assim, sensacional em todos os níveis, né? No nível da diferença cultural, de aprender coisas novas aqui, de entender uma cultura diferente e, ao mesmo tempo, também literariamente muito bem escrito, né? Que é uma linguagem até ali mais informal, mas cheia de sutilezas interessantes, metáforas bacanas, tá? Então vale a dica aí, tá? Em Louvor da Sombra, do Junichiro Tanizaki, tá? Então, e aí eu deixo para a semana que vem, aliás, para o próximo vídeo de amanhã, né? Falar sobre a forma como a gente aqui no Ocidente foi trabalhando criticamente, foi entrando em contato e ao mesmo tempo trabalhando com a sombra, tá? Desde o iluminismo lá, né, até o momento atual, tá bom? Então é isso, pessoal, mais uma vez a dica aqui para vocês, tá? Quem gosta de boa literatura, quem gosta de aprender coisas novas aí, interessantes de culturas diferentes, livraço aí do Junichiro Tanizaki, beleza? Então é isso, a gente volta no vídeo de amanhã. Grande abraço, tamo junto, fui.